Não perturbe aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jamile, eu sou enfermeira e gestora aqui do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Circuito das Águas. E hoje a gente trouxe a doutora Beatriz Guedes Versosa, que é uma médica oncologista, para falar para a gente em comemoração ao Novembro Azul, né? Que é o mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina e é voltado principalmente para a prevenção do câncer de próstata. Então, essa palestra, esse bate-papo, né, que a gente vai fazer agora, ele está sendo gravado e vai ser posteriormente disponibilizado nas redes sociais. E assim a gente tenta atingir o maior número de pessoas possível. Eu gostaria, né, de agradecer desde já a presença de todos vocês e informar que vocês podem enviar suas dúvidas, suas perguntas pelo chat, que eu vou anotar e no final eu passo para a doutora responder, né? E eu gostaria de agradecer também a doutora Beatriz por ter aceitado o nosso convite, né, e compartilhar com a gente. Então, doutora, pode ficar à vontade, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra à senhora. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E é muito importante, né, a gente falar do Novembro Azul, porque normalmente a gente só fala do Outubro Rosa, né? A mulher, ela tem uma conscientização maior sobre a sua saúde, muito maior do que o homem. Então, a gente chega no Novembro Azul, eles saem correndo. Pode ver, a maioria das vezes, quando a gente faz alguma palestra de Novembro Azul, é até a mulher que traz o homem para a palestra, porque os homens fogem todos. Então, é muito bom ver vocês aqui. Espero que a gente possa trocar informações e eu estou à disposição também para tirar as dúvidas. Então, vamos começar falando um pouquinho, né, do Novembro Azul. Novembro Azul é o mês de conscientização em relação ao câncer de próstata, porque o câncer de próstata, quando descoberto inicialmente, ele tem cura. Então, é um câncer, mas um câncer com chance de cura se descoberto desde o início. Pode passar. Pode passar, Jamila. Obrigada. Então, o que é a próstata, né? Vamos começar com isso. A próstata é um órgão masculino. Pode passar mais uma vez, fazendo um favor? Isso, é um órgão masculino que ele fica embaixo da bexiga e na frente do reto. Essa é a localização da próstata. E tem como função produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides. Então, essa daí é uma próstata normal. Vocês estão vendo que a uretra, que é o canalzinho que liga a bexiga, que passa a urina para fora até o pênis, passa dentro da próstata. Então, para vocês verem aonde que é a localização e a anatomia dela aí. Pode passar o próximo. E a próstata, ela não tem somente o câncer, ela tem outras doenças também, como a inflamação dela, que é mais comum em pacientes até um pouco mais jovens, que pode causar a dor para urinar, a sensação de queimadura quando vai passando o jato urinário. É uma inflamação chamada prostatite, é tratada com antibióticos, é benigna. E nós temos também a hiperplasia benigna de próstata. O que ela é? É uma coisa que todos os homens vão ter. Todos. Nenhum vai escapar. À medida que os homens vão envelhecendo, a próstata vai crescendo para dentro. Vocês estão vendo essa imagem aí do lado? Lembra que eu falei do canalzinho da uretra que passa? A próstata vai começar a fechar esse canal e aí pode dar dificuldade para urinar, sensação de que a urina está presa. Isso vai acontecendo com todos os homens a partir do momento que vão envelhecendo. E o que a gente vai falar mesmo que é o câncer. Pode passar. O que é o câncer?
O câncer é uma célula, no caso que a gente está falando agora da célula da próstata, que ela começa a multiplicar errado. Isso pode acontecer por alguns fatores externos, por fatores internos de alteração de DNA, alterações do próprio corpo, do envelhecimento do corpo, e a célula fica errada, fica uma célula diferente. Essa célula diferente, ela começa a multiplicar desordenada e fazendo com que comece a infiltrar nos tecidos bons, começa a mandar ela para outros locais, causando o tumor em si. Então a gente vê direitinho aí nessa imagem que olha como é que as células boas, as células normais são todas bonitinhas, todas iguais. A célula do câncer não, são células diferentes, ela só sabe que vai crescer, que ela tem que formar essa tumoração e até mandar as células para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase. Pode passar. E agora a gente falando, né, do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é quando essas células diferentes se multiplicam na própria próstata e formam uma tumoração. Vocês estão vendo nessa imagem que normalmente o tumor, principalmente nessa imagem aqui da direita, que o tumor ele começa normalmente na periferia da próstata. Então, por que isso é tão importante falar? Porque ele não dá sintoma. Quem dá sintoma, normalmente, é quando começa perto da uretra. Porque aí o homem sente dor para urinar, dificuldade de começar a urinar, sangramento, que aí o homem vai procurar ajuda médica. Quando começa na periferia, o homem não sente nada. Então, por isso que é importante as pesquisas, por isso que é importante a conscientização, a procura médica, os exames de rotina, os exames de rastreamento. Porque normalmente quando o câncer chega próximo à uretra, quando ele começa a dar sintoma, normalmente ele já está mais avançado. Por isso a importância dos exames de rotina, dos exames de rastreamento. Pode passar. Esses são os números. Olha como que é importante câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, tirando o câncer de pele não melanoma. Então, é o câncer mais comum do homem. 1 em cada 6 homens vão ter a doença. É o segundo câncer que mais mata. 1 em cada 36 homens com câncer vai morrer por causa dessa doença. A estimativa de novos casos de 2020 é mais de 65 mil novos casos, com 15 mil, mais de 15 mil mortes em 2017, que é a última estimativa que o INCA teve, tá? E por que isso é importante para a gente? Por que a gente bate tanto na tecla do Novembro Azul, dos exames de rastreamento? Porque 90% desses cânceres são curáveis se eles forem diagnosticados logo no início. Quando eu digo cura, é cura mesmo. Diferente, por exemplo, se você tem uma pressão alta, uma diabetes, que você vai ter que tratar durante a sua vida inteira. O câncer não, o câncer ele tem cura, ele é curável se você descobrir logo no início. E por mais que hoje em dia a gente já tem muito mais conscientização, os homens já sabem da importância do cuidado deles, do cuidado da saúde deles, a gente tem esses números. 44% dos homens nunca foram ao urologista e apenas 32% dos brasileiros acima de 60 anos dizem que já fizeram exame de próstata. É muito pouco. Para uma doença que você consegue curar no início, só isso que você tem de homens que procuram, que fazem os exames. Pode passar. Aqui são os fatores de risco. Tem homem que tem mais chance de ter câncer do que o outro? Sim, isso existe. Por exemplo, homens negros. Homens negros não se sabe por quê, mas eles têm uma chance maior de ter câncer, tá? Obesos. Homens que têm obesos têm mais chance também. Pode passar mais um, fazendo um favor. Doutora, tá sem som. Doutora? Aí. Tá me escutando?
40 anos, só 0,2 chance de ter para um homem velho, tanto que muda, o tanto que essa curva cresce. Pode passar. Mais um. E história familiar. Quando tem história, o homem ele tem parentes que têm câncer de próstata, ele vai ter uma chance maior de ter câncer de próstata. 3 ou mais parentes de primeiro grau, que sejam seus pais e filhos e irmãos, tá? 2 parentes de primeiro grau, se eles forem com menos de 55 anos, então o risco é maior, e principalmente se ocorrer em 3 gerações consecutivas. Esses homens que eles têm essa história familiar, eles têm até 50% mais chance de risco de ter a doença. Pode passar. E quais são os sintomas? Normalmente, como eu disse, lembra daquele slide anterior? Normalmente não tem sintoma nenhum, porque o câncer cresce no cantinho, ele não vai dar sintoma de nada. Então, normalmente não tem nenhum sintoma. Pode depois, no início, começar uma dificuldade para urinar, sempre, então, relacionado ali à passagem da uretra, passagem do canal do xixi. Dificuldade de interromper a urina, diminuição do jato urinário ou a urina em gotejamento. Alguns homens referem que não conseguem urinar, que tem uma dificuldade para iniciar, tem que fazer mais força, e a sensação de que mesmo fazendo xixi, a bexiga nunca esvazia. Dor, urinar muitas vezes, principalmente muitas vezes à noite. Sangue na urina ou no sêmen, ou não conseguir segurar a urina. Pode passar. Tem sempre, mas se eu fizer isso, fizer aquilo, vai causar câncer, eu vou ter maior chance de ter câncer. Não. Essa hiperplasia que eu disse no início não causa câncer, masturbação não causa câncer, atividade sexual não causa câncer, vasectomia também não, são coisas que acontecem com o homem e que não vão causar câncer. Pode passar a próxima. E tem jeito da gente prevenir? Existe chance de eu diminuir a chance de ter câncer? Os estudos mostram que 30% de todos os cânceres, eles são preveníveis, a pessoa pode ter um risco menor de não ter, se melhorar a qualidade de vida. Manutenção de peso, não fumar, apesar da gente lembrar sempre do cigarro com o pulmão, o câncer de próstata também tem uma relação. Praticar atividade física e uma dieta rica em verdura, legume, uma dieta balanceada. Isso faz com que diminua até 30% de chance de você ter qualquer tipo de câncer e também o câncer de próstata. Pode passar. E eu tô falando o tempo inteiro do diagnóstico, do rastreamento. Como que a gente faz isso? Porque esse mês é o mês do rastreamento. Se você rastrear o câncer, você descobrir o câncer antes dos sintomas, você tem chance de 90% de cura dessa sua doença. Pode passar mais um. Esses 3 são diagnóstico e os 2 iniciais, toque retal e PSA, são de rastreamento. Todos os homens a partir de 50 anos, uma vez por ano. Se tiver fator de risco, aqueles que eu falei lá atrás, história familiar, obesidade, ser negro, a partir de 45 anos, sempre uma vez por ano, tá? Pode passar. Esse é o grande problema do câncer de próstata. Por mais que hoje em dia a gente tenha uma liberdade maior de expressão, as pessoas estão conversando muito mais, os homens eles têm preconceito. É incrível isso. O grande preconceito é aí, toque retal, tá? O toque retal ele é indolor, ele é rápido. Por que que a gente faz isso? Lembra daquela imagem que eu mostrei que o câncer ele está na periferia? Então, você consegue tocar o câncer, você consegue tocar o nódulo através do toque retal, porque o reto está logo atrás da próstata. Então, antes de dar o sintoma, antes de estar perto ali da uretra, você consegue tocar o tumor através do toque retal. Pode passar. Então é muito rápido, não dói. O médico ele tá lá para isso.
Ele está lá exatamente para poder fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Ele estudou para isso. Então, não tem que ter esse preconceito que tem, que é muito, de realizar o toque, tá bom? Pode passar o próximo. E aí eu sempre escuto: ah, mas eu não posso fazer sal de sangue, que aí o sangue ninguém tem preconceito, né? Então vamos fazer sal de sangue? Pode. O sangue é o PSA. O PSA é o antígeno prostático específico, que é uma substância que ela é produzida pelas células da glândula prostática. Pode ser encontrada no sêmen, é encontrada no sangue normalmente, mas quando tem o câncer, ela é produzida em número bem maior, em quantidade bem maior. Então, a gente serve para o diagnóstico e também depois para fazer o controle terapêutico, porque a gente consegue, se a doença está crescendo ou se a doença está respondendo ao tratamento, o PSA vai caindo, vai subindo, dependendo do que está acontecendo. Então, por isso que é importante o PSA também depois do diagnóstico. Pode passar. Existe casos assim, nossa, meu PSA tá alto. E aí? É doença? Sempre é câncer? Não, às vezes não. Existem outras coisas que podem causar. A idade, os homens mais velhos sempre vão ter um PSA mais alto. A próstata aumentando vai produzir mais PSA, o PSA vai ficar mais alto. Aquela inflamação da próstata que eu disse logo no início vai causar um aumento de PSA. Ejaculação. A gente pede até para o homem que vai fazer o teste do PSA, que vai coletar o exame de sangue, ficar em torno de 2 dias sem ter ejaculação para não subir por causa disso. Trauma, homens que andam a cavalo, bicicleta, também não coletar o exame se tiver feito algum desses exercícios físicos, tá? Por causa do trauma. Alguns medicamentos também podem causar e alguns procedimentos também podem levar ao aumento do PSA, sem ser que seja câncer. Pode passar. E então, às vezes, sempre fala assim: ah, mas se o PSA vai estar alto de todo jeito, para que eu tenho que fazer o toque? Porque existem alguns tumores que não produzem PSA tão alto. E esses tumores normalmente são os tumores mais agressivos que tem, porque eles não conseguem produzir o PSA. Eles são tão indiferenciados, eles são tão agressivos, que eles não dão tempo de produzir o PSA. Então, e aí você já consegue fazer o toque e sentir ele. Essa daí é uma tabelinha só para vocês verem que até um PSA muito baixo existe um risco de câncer. E a partir do momento que o homem vai envelhecendo, essa chance também vai aumentando. Pode passar. Sempre me perguntam assim, nossa, mas tem um negócio de fração livre, fração total, o que que é isso? Isso é para o diagnóstico, porque acima de 25%, a probabilidade de câncer é muito menor. Normalmente é só hiperplasia. Então, às vezes, o PSA está muito alto, mas faz essa porcentagem e ela também está alta. Então, normalmente é só hiperplasia. Mas, quando ela está baixa, a chance de câncer é muito maior. Pode ver aí na tabelinha que quando ela está abaixo de 10%, a chance pode chegar até 56% de ser um câncer. Pode passar. Acho que passou 2, não passou não? Isso. Ultrassom é um jeito da gente fazer a biópsia e fazer o diagnóstico. Às vezes faz o toque, faz o PSA, tá alto, você quer saber o que está acontecendo, ou até mesmo para guiar a biópsia, faz ultrassom prostática, ultrassom transretal, que consegue chegar bem pertinho da próstata e até mesmo conseguir fazer a biópsia. Pode passar o próximo. Que aí, ó, você consegue chegar ao ultrassom bem próximo e chegar a agulha ali para fazer a biópsia. Então, normalmente a biópsia é feita através do reto, tá? Que consegue chegar bem pertinho da próstata e coletar várias amostras, quando só tem um PSA alto sem nódulo, ou coletar a amostra do próprio nódulo. Pode passar. Essa imagem que a gente está vendo agora é só para vocês verem onde que a gente quer que inicie.
onde que a gente quer descobrir? Onde que a gente quer descobrir o câncer? A gente quer descobrir no estágio 1, que ele está ali localizado na próstata, que você descobriu somente por biópsia, que ele não está pegando nenhum tecido linfático, que são as ínguas, que ele está bem ali inicial. Qual que é o problema? Normalmente a gente só descobre no estágio 4, que é quando ele já foi para outro lugar, quando já deu metástase, quando a doença já está mais avançada. E aí o homem começa a ter sintomas e vai procurar o médico. E aí, a partir do estágio 4, a gente não consegue mais cura da doença, a gente consegue só um controle. Nos estágios iniciais, a gente consegue sim um controle da doença, uma cura da doença. Já no estágio 4, apenas controle. Pode passar o próximo. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é mais a título de curiosidade, se alguém da família já teve câncer de próstata ou conhece alguém que teve câncer de próstata, já ouviu falar do Gleason. O que é isso? O Gleason é o grau de diferenciação. Todo homem, quando ele recebe o diagnóstico do câncer de próstata na biópsia, vai ter lá o Gleason. Essa é só a diferenciação da célula. O Gleason 1 é uma célula muito bem diferenciada, ela é bem parecida com a célula normal, e o Gleason 5 já é aquele tumor bem agressivo, que a célula é completamente diferente da célula inicial e que é muito mais grave a doença. Só mesmo para vocês saberem que tem esses riscos da doença. Pode ser uma doença de baixo risco, uma doença de alto risco, e isso faz com que o tratamento seja diferente, seja uma doença também mais agressiva. Pode passar o próximo. E a gente vai falar dos tratamentos. Quais são os tratamentos do câncer de próstata? A gente tem um tratamento cirúrgico, que pode ser feito tanto infrapúbico ou supra, tá? Até mesmo a cirurgia endoscópica pelo pênis. A cirurgia, ela consegue fazer uma cura até da doença com a ressecção de toda a glândula prostática, tá? Não faz normalmente a ressecção só do nódulo, você faz a ressecção toda da próstata. A cura é muito grande somente com isso, pode curar em até 90%. O grande problema são os riscos, é uma cirurgia mais agressiva e com risco de incontinência, risco até mesmo de impotência sexual por causa dos nervos que ali passam. Pode passar o próximo. Outro tratamento que a gente tem é a radioterapia. A radioterapia, imagina que é como se fosse uma máquina de raio-x muito potente. Ela não encosta, né? O paciente vai entrar na máquina, vai ser programado de fazer aquela irradiação somente na próstata, somente onde está machucado. Ela, às vezes, acontece de não conseguir curar totalmente a doença, às vezes precisa de algum tratamento junto, mas existe casos que a gente consegue curar a doença apenas com a radioterapia. A vantagem dela é que ela tem muito menos risco de incontinência e de alteração sexual. A maior chance mesmo é da doença de não ter, e às vezes quando o homem tem alguma alteração assim é por pouco tempo. Pode passar o próximo. E o tratamento pelo qual eu sou responsável, que é o tratamento que eu realmente faço, é esse, que é a hormonioterapia. Por que que existe a hormonioterapia? O câncer de próstata, ele é um câncer relacionado... Desculpa, gente. Começou uma bateção aqui, um celular tocando. Não, tudo bem, doutora, acontece. Desculpa. Desculpa, gente. A hormonioterapia, o câncer de próstata, ele é muito sensível à testosterona. Ele depende da testosterona, do hormônio masculino para sobreviver. Então, qual que é o tratamento que a gente faz? A gente bloqueia o hormônio masculino. Então, esse bloqueio pode ser tanto com a castração química, que é o que a gente faz lá na clínica, que é o que a gente faz, que eu sou responsável por esse tratamento, que é você fazer o bloqueio hormonal, e aí não produzir mais a testosterona, ou através da castração cirúrgica, que é a orquiectomia, que é a retirada do testículo, que é onde produz a testosterona, o hormônio masculino.
E como o hormônio masculino cai, o hormônio feminino sobe, e aí vem os efeitos colaterais desse tratamento, que pode dar ganho de peso, as ondas de calor que nós mulheres temos na menopausa, o homem pode ter, diminuição de libido, perda de força muscular, de massa muscular, sensibilidade e dor nas mamas. Isso acontece porque o hormônio masculino cai, o hormônio feminino sobe. E a gente também é responsável pela quimioterapia. Pode passar o próximo. Que é a quimioterapia, que normalmente a gente faz quando a doença não responde mais ao hormônio, quando a doença já está metastática, quando a doença já saiu da próstata e foi para outros lugares. E normalmente são os linfonodos, que são as ínguas, e os ossos. Pode passar o próximo. Então, gente, o mais importante disso tudo é não ter preconceito. Porque se você se você consegue descobrir a doença inicial, se você faz o rastreamento anual, você consegue descobrir sua doença logo no início, a chance de você curar a sua doença, às vezes até só com uma cirurgia ou até somente com a radioterapia, você ficar livre dessa doença sem nenhuma sequela é muito grande. Pode passar a próxima. Muito obrigada, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de informações para vocês, tirarem os preconceitos e ver a grande importância desse momento, a grande importância de fazer o rastreamento do câncer para a gente poder descobrir logo e ter a chance de cura dessa doença. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês, pela essa intercorrência toda, da minha falta de tecnologia. Me achava uma pessoa tão tecnológica, agora nessas lives eu estou descobrindo que eu não sou. Muito obrigada pela paciência, espero que eu tenha ajudado vocês. Imagina, doutora, foi ótimo, isso acontece mesmo de forma virtual, não tem acontecido poucas vezes, acontece até mais, mas eu queria fazer duas perguntas, né, que são Claro. minhas, mas alguém que queira fazer alguma pergunta, a gente vai deixar aberto aqui no final, não sei se alguém já me enviou pelo chat, porque eu estava compartilhando, deixa eu dar uma olhadinha, não tem pergunta no chat não, se alguém quiser enviar, pode enviar, tá, gente? Eu vou só perguntar aqui, doutora. Primeiro, que a senhora falou sobre os Gleasons, né? Eu queria saber Uhum. se eles são só assim, para diferenciação das células cancerígenas, ou se eles estão diretamente relacionados com a evolução da doença e agressividade. Vamos supor, Gleason 1 menos grave, Gleason 5 mais grave. Isso mesmo, tá super certa. Porque o Gleason, ele é a diferenciação da célula. Se o câncer, ele tem uma célula muito parecida com a célula normal, então a gente pensa que ele é um câncer bonzinho, que ele é um câncer que vai crescer lentamente, que ele não vai mandar metástase, que ele é um câncer bem inicial. Se a gente pensa que ele está completamente diferenciado, que você não consegue nem ele nem parece mais com a célula inicial, então com o Gleason mais alto, ele é muito mais agressivo, ele tem uma chance de metástase muito grande e uma chance também do homem ter problemas com esse câncer muito maior. Então o Gleason, ele é exatamente isso, ele vê a agressividade, o risco da doença e vê também a diferenciação celular. Certo, então quanto mais diferenciado, mais agressivo. Uhum. Exatamente. Pensa assim que o diferenciado é ele ser diferente da célula inicial. Certo. Então, quanto mais diferente ele for da célula inicial, mais chance ele vai ter de metástase, de agressividade. Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar é a respeito da cirurgia, né? Se, no caso, o tratamento cirúrgico, ele seria indicado para todos os casos, ou se tem algum cuidado por conta da idade desse paciente, por conta dos riscos, né, que esse tratamento leva, igual a senhora colocou para gente, de causa de impotência, né, e N outros. Tem sim. A cirurgia, ela só é realizada em casos de doenças iniciais. Porque quando a doença já está muito para linfonodo, a doença já está mais agressiva, mais avançada, ela já começa a sair da próstata, ela começa a invadir os tecidos ao redor da próstata, você não consegue fazer uma cirurgia ótima, acaba que você deixa a doença ali e o risco de sequela é muito grande. Então você não consegue fazer uma cirurgia boa.
Às vezes, até quando um paciente está com PSA muito alto desde o início, a gente já pensa que a doença já vai estar avançada, você não faz a cirurgia, você já tenta outros tratamentos, que provavelmente a doença não vai estar mais ali só. E aí você vai tirar a próstata, vai ter o risco de incontinência, de alteração sexual, e aí você vai, de todo jeito, ter o câncer ainda. Então, depende muito do diagnóstico quando você descobre a sua doença. Certo, doutora. Deixa eu só ver aqui que tá chegando Eu vi que teve uma pergunta aqui, né? agora. Isso. Matheus Maciel está perguntando, né? Falando sobre a boa alimentação, que ajuda a prevenir o câncer, e se tem algum alimento específico que intencione, né? Que cause ou que leve mais chances de desenvolver o câncer. Então, realmente a boa alimentação ajuda. Até no caso do câncer de próstata, existe a chance do câncer quando tem. Alguns estudos falam que sim, tomate, ketchup, alguns alimentos nessa relação têm alguma resposta com câncer de próstata, de diminuir. Mas realmente não existe assim um alimento que cause o câncer. O que acontece? Alimentos embutidos, alimentos com muito conservante, eles vão aumentar o risco de câncer, porque eles vão atuar nas suas células e vão atuar como fatores agressivos para a sua célula, aumentando o risco de câncer. Isso para qualquer tipo, incluindo câncer de próstata. Então, infelizmente, tem sim. Não tem, como é que se diz? É um alimento, este alimento causa câncer, mas alimentos muito processados, alimentos muito com muito agrotóxico, sim, vão causar qualquer tipo de câncer, incluindo de próstata. Seria a qualidade dos alimentos mesmo em geral, né? Igual a gente já sabe que os alimentos mais naturais são os alimentos mais saudáveis que trariam benefícios, ao contrário dos embutidos, industrializados, né? Com muitos agrotóxicos. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Pode ficar à vontade para abrir o microfone ou mandar pelo chat. Homem é mais difícil de participar, né? A gente tá conseguindo um milagre, que tem bastante gente na sala. Porque homem a gente faz as perguntas, eles saem correndo da gente. Ó, o Alonso colocou aqui, doutora. Ó, sendo recomendado fazer o exame anualmente, isso significa que em 2 anos o câncer pode aparecer e se tornar mais perigoso? Nossa, calma que travou aqui. Deixa eu sair. Doutora? Oi, doutora? Voltei. Voltou. Eu acho que eu vi a pergunta aqui. Por que tem que fazer anualmente? Vamos supor que você tem um câncer mais agressivo, e o câncer mais agressivo, ele cresce mais rápido. Então, em um ano, ele pode aparecer. Os cânceres, normalmente, o mais comum do câncer de próstata, ele ser muito lento. Então, em 1 ano, 2 anos, ele vai estar lá quietinho, crescendo aos pouquinhos. Mas existe a chance de um câncer agressivo. Então, realmente, em 1 ano, isso tudo pode mudar. Tem uma outra, doutora, da Luciele. Externamente, é possível verificar alguma anomalia do câncer de próstata? Esse externamente, eu acredito que seja fisicamente, externo. Olha, se não for assim metastático, não tem.
tá? Nada físico. Pode ter aqueles sintomas, né, que eu falei, de alterações urinárias, mas se a doença não for metastática, não tem nada no exame físico, não. Uma doença já metastática, ela pode causar uma anemia, uma perda de peso, dores ósseas, porque o lugar onde que mais vai a doença é pro osso, metástase óssea, então às vezes aparecem nódulos. Eu já fiz o diagnóstico de um câncer de próstata assim, era um senhorzinho, tinha um nódulo aqui atrás, eu pedi para biopsiar, era um tumor ósseo de metástase de câncer de próstata. Então, só quando a doença está avançada que ela dá algum sinal físico. O Luciano também perguntou se é somente a partir dos 40 anos que os homens precisam se preocupar. Normalmente é muito, muito raro antes dos 40 anos ter câncer de próstata. Extremamente raro. Então, por isso que não precisa preocupar. Caso você tenha uma história na família muito importante, o pai ou o avô teve câncer muito novo, com 50 anos já teve câncer, com menos de 55, aí sim começar com 40 anos. Mas se não, a partir de 45 anos, 50 anos, começar a fazer o rastreio. Mas normalmente não precisa preocupar, não. Certo. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ó, eles estão participando. Tá vendo? Olha que belezinha. Que é muito difícil. E bom, gente, a gente fica muito feliz. Então, assim, eu gostaria de agradecer novamente, né, a participação de todos vocês, principalmente a doutora, né, por ter aceitado o nosso convite, ter abordado esse tema tão importante, assim, de forma tão clara, tão objetiva, né? A gente espera ter contribuído de alguma forma na conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata para todos vocês e que a divulgação desse vídeo, né, posteriormente nas redes sociais, chegue ao maior número de pessoas possíveis e a gente consiga, assim, conscientizar várias pessoas a respeito desse assunto. Que a gente sabe que a prevenção realmente é o fator principal nesse tema, né, doutora? Exatamente. Eu sempre escuto assim, quem procura acha. No caso dos cânceres, é quem procura cura. Porque a gente tem chance de cura da doença de procurar. Então, homens, saem desse preconceito, parem com esse preconceito e procurem um urologista para fazer o exame anual, o exame de sangue mais o toque, para você ter chance de curar da doença, ficar livre da doença e até também ter certeza que está saudável, que está tudo bem, né? Tem coisa melhor de saber que você está tudo bem com você. Então, por isso que é tão importante. Eu agradeço a presença de todos. Fiquei muito feliz de ver a quantidade de gente, porque normalmente, quando a gente faz para homem, se vier um, a gente fica, nossa, que bom! Com certeza, doutora. Mas a gente, assim, a gente abriu para todo mundo, não só para o público masculino, porque a gente sabe que tem pai, tem irmão, tem marido, né? E como eles são um público um pouco mais difícil, a gente tem que levar para eles, com certeza. E normalmente a mulher que traz o homem, né, pela orelha. Sim. Mas muito obrigada, pessoal. Foi ótimo, viu, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada. E até mais. Quem procura, cura. Até, muito obrigada, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.